Olá, pessoal. Eu sou a professora Shélia, professora de arte, que vai estar aqui falando para vocês a respeito de uma matéria muito importante que cai muito no Enem. Vamos lá, vamos acompanhar sobre as vanguardas europeias. As vanguardas europeias, o que significa o termo vanguarda, né? O termo vanguarda significa estar à frente, né? Na linha de frente do combate, é até um termo militar. Tem até a ver um pouco com a época que surgiu, né, a questão das vanguardas, por isso que tem esse nome, tá bom? As vanguardas europeias foram movimentações artísticas que percorreram por toda a Europa no início do século XX, tá bom? Então foram movimentos artísticos. Então, olha só que interessante. Por que é importante a gente estudar as vanguardas europeias? Porque elas influenciaram de forma muito expressiva o modernismo, tema muito recorrente no Enem. E o que foi o modernismo? Ou então o movimento moderno, também uma outra maneira de estar se referindo ao modernismo. Foi um movimento literário, artístico e cultural que surgiu no começo do século XX. Então, vocês podem perceber que não foi só a questão artística em si. Teve também a questão literária, tá? A questão cultural. Essa matéria de vanguardas europeias é uma matéria que ela tem nela história, tem nela a matéria de artes, né, propriamente dita, né, tem a matéria de questões para entender a sociedade de maneira geral, tá? E a gente vai ver isso na nossa aula de hoje, tá bom? Qual que era o objetivo do modernismo? Era quebrar com o tradicionalismo da época, experimentando novas técnicas e criações artísticas. O modernismo, na época que surgiu, ele surgiu para poder realmente quebrar. Ele foi uma ruptura, uma nova maneira de se fazer a arte, e a gente vai ver isso. Quais são, né, o tradicionalismo, né, as formas tradicionais que eles se faziam na época? Eram as artes plásticas, o design, a literatura, a música e o cinema. Então, eles acreditavam que essas maneiras artísticas aqui, né, essas formas artísticas, formas tradicionais, naquela época elas estavam ultrapassadas. E precisava aí de um renovo, de uma transformação nessa nova maneira de pensar arte, tá bom? Então, os artistas modernistas sentiam a necessidade de mudar o meio em que viviam, experimentando novos conceitos. Queriam criar uma nova cultura, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Quais foram as características, tá ok? Inovação na literatura, nas artes plásticas, na música e no teatro. Inovação, transformação. Essa é a palavra-chave das vanguardas europeias. Porque tudo que existia sobre questões artísticas naquela época, os artistas, né, acreditavam que estavam ultrapassados, precisavam de criar uma nova forma de se fazer a arte. Então, inovação é a palavra-chave da questão das vanguardas europeias, tá bom? Ruptura com o senso estético da época. Tem a ver com essa questão que eu falei com vocês, né? Uma nova forma de fazer arte, romper com o tradicionalismo e ter uma nova visão, uma nova forma de se fazer, né, a arte mesmo. Os artistas lutavam por liberdade de expressão e eles vão expressar isso por meio das suas obras. A gente vai ver mais para frente algumas obras que a gente vai perceber como que eles queriam expressar aí a sua liberdade, a sua forma de pensar, a sua forma de, muitas vezes, de protestar por meio das suas obras artísticas, tá bom? Transformação da forma em que a arte era feita nas obras. Transformação, inovação. Lembra dessas palavras, que vai te ajudar muito a lembrar sobre a questão das vanguardas europeias, tá bom? Apesar do movimento ser europeu, ele teve uma influência por todo o mundo. Isso repercutiu, foi um movimento tão marcante, foi um movimento tão assim expressivo, que ele começou lá na Europa, mas ele repercutiu o mundo inteiro, inclusive no Brasil, tá? Mas na nossa aula de hoje a gente vai se ater apenas à questão das vanguardas europeias mesmo, tá bom? Da parte europeia. Durante séculos, reinou um padrão estético chamado de mimesis, ou seja, a cópia real.
O artista reproduzia ao real daquilo que se vê em sua obra. Valorizava-se a ordem, a harmonia, o equilíbrio e a sobriedade das formas. Então, se o artista ele via lá uma paisagem, ele queria pintar exatamente no seu quadro aquela paisagem que ele via. Mimesis, cópia, tá? Fazer igual. Ele queria fazer igualzinho, tá? Então, quando veio esses movimentos artísticos das vanguardas europeias, eles queriam uma nova forma de fazer arte. Eles não queriam que fosse copiado, né? A cópia do real. Não, eles queriam tá criando mesmo. Criando outras formas artísticas, tá bom? Os movimentos de vanguarda chegaram para bater de frente com isso. E por trazerem novas formas de se expressar, os vanguardistas não foram bem compreendidos pelo público, por outros artistas e principalmente pela crítica. Claro, eles não foram bem compreendidos por quê, né? Porque tudo aquilo que é novo bate de frente com o tradicional, então a princípio tem uma grande resistência, tá? Então, esses artistas aí que a gente vai estudar eles nesta aula, eles não foram bem compreendidos, não. O pessoal bateu de frente com eles, não concordava com a maneira que eles estavam fazendo a sua arte, as suas obras de arte, as suas contestações, e isso teve um rebuliço aí em todo o mundo, principalmente ali da onde surgiu, que foi na questão Europa, tá bom? Vamos lá. Contexto histórico. É muito importante a gente entender o que estava acontecendo naquela época, quando surgiu essas vanguardas europeias. Contexto histórico. O que estava acontecendo ali na sociedade, na história ali, para ter acontecido esse rebuliço todo e eles conseguiram criar essa nova forma de fazer a arte. Vamos entender. O mundo havia passado por transformações intensas no âmbito social, econômico e político. Lembra que eu falei que a palavra-chave das vanguardas europeias é transformação e inovação? Tanto na questão artística, que era expressada, mas também na questão social, na questão histórica, tá? Principalmente pela Revolução Industrial, 1840, que trouxe diversas inovações tecnológicas. E a gente vai ver mais para frente também que essas inovações tecnológicas aqui vão ser expressas também nas suas obras de arte, tá bom? Algumas correntes nasceram no meio da Primeira Guerra Mundial, 1914, tendo o conflito como uma das principais formas de contextualização das obras, tá? Então, eles retrataram aí esses conflitos da Primeira Guerra também nas suas obras, tá bom? A ideologia dos movimentos fascistas e nazistas começaram a ganhar espaço. Então, isso daqui é o contexto histórico, né? O que estava acontecendo ali na sociedade da Europa para ter acontecido todos esses movimentos artísticos que a gente vai estudar eles agora, tá bom? Então, eu coloquei isso aqui que eu acho que é muito importante a gente pensar. Olhar para a arte é sempre um bom meio de entender a sociedade. O mundo passava por mudanças e os artistas refletiam isso em suas obras, ora concordando e ora discordando. Eu posso dizer até que eles discordavam mais do que concordavam, porque a gente vai ver mais para frente nas obras dos artistas a sua forma de expressar mesmo sobre a não concordância de algumas coisas que aconteciam na sociedade, ali na história mesmo, e eles, em forma de protesto, refletiam isso em suas obras. Tá? Então, é muito legal quando a gente começa para entender uma sociedade, a gente olhar para a arte. Para a arte que aquela sociedade estava produzindo. Porque aquilo que o artista produz nas suas obras é aquilo que ele está vivenciando. Seja na questão social mesmo, de uma maneira geral, ou seja até com ele mesmo. Tá? O artista tem essa sensibilidade para poder conseguir captar essas coisas e conseguir produzir uma arte por meio do que está acontecendo, até mesmo por meio do caos, tá? Por meio dos problemas. No entanto, de alguma forma, todas as vanguardas negavam a razão, a lógica
estabelecida e beiravam o absurdo. Vamos entender. Então tá. Os principais movimentos de vanguarda mais importantes. Eu trouxe para vocês aqui esses movimentos aqui, são 5 movimentos mais importantes, que são os mais recorrentes no Enem. Tá bom? Existiram outros, mas os mais relevantes eu trouxe para a gente estar estudando nessa aula. Quais são eles? Futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. Tá bom? Diante dessa introdução que eu fiz para vocês, a gente vai ter uma questão para a gente já começar a colocar na prática, né? Como é que a gente já vai solucionar aí as questões e a gente começar a pensar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Questão 1. Sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar, é certo. Você vai poder acompanhar isso aí no seu material também, tá bom? Entre suas principais manifestações estão o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo, todos surgidos na Europa no início do século XX. Vamos analisando. As tendências que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único projeto artístico, cuja proposta era de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura. Vamos continuar. As vanguardas europeias influenciaram as artes no mundo ocidental de maneira contundente. No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como modernismo. A palavra vanguarda tem origem no francês avant-garde, que significa o que marcha para frente. Ou seja, as correntes de vanguarda antecipavam o futuro com as suas práticas artísticas inovadoras e nada convencionais. E a letra E. Não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas de vanguarda em torno de uma única proposta. Contudo, estavam unidos por uma mesma causa, a de inovar as artes e romper com os padrões clássicos vigentes. Vamos pensar. Qual que é a resposta certa dessa questão? Vamos analisar. A resposta correta é a letra B. Vamos entender por que é a letra B? As tendências que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único projeto artístico. Até aqui, né? Vamos ver. Cuja proposta era de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura. Retomar os ideais clássicos? A gente viu, né, no começo da nossa matéria, que eles o tempo todo estão tentando criar uma nova forma de se fazer arte, uma nova maneira de se criar, né, as suas obras de arte e romper com o tradicionalismo. Então, retomar aos ideais clássicos, isso daqui transformou a questão em errada, tá? Coloquei um comentário aqui para fazer a gente pensar um pouco melhor. As correntes de vanguarda, embora apresentassem propostas específicas, pregavam o mesmo ideal. Era preciso derrubar a tradição por meio de práticas inovadoras, capazes de subverter o senso comum e captar as tendências do futuro. Então, a palavra-chave das vanguardas europeias é inovação, é transformação, é criar algo novo, criar algo diferente. Sair do tradicionalismo, sair do comum, sair do tradicional e partir para uma nova forma de se fazer arte, tá bom? Essas propostas, incompreendidas à época em virtude principalmente do contexto conservador no qual estavam inseridas, adquiriram importância histórica e influenciaram o trabalho de vários artistas ao longo do mundo. Então, essa é a questão aqui que eu coloquei, colocando aí como a resposta sobre a questão 1, porque, na verdade, eles não querem retomar os ideais clássicos. Eles querem, muito pelo contrário, derrubar a tradição e fazer uma nova forma de se fazer a arte, tá bom?